Olá! Bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. Esta aqui é a continuação da resolução do exame de admissão da UEM do ano 2014. Já tivemos aqui a primeira parte, confira, o link está aí na descrição. Subscreva no canal para estar de dentro de tudo que acontece. Aqui temos resolução, preparamos-te para exames de admissão, assim como do ensino médio. Deixe o seu like e vem comigo. Vamos começar pela pergunta número 13, que está aí na tela e diz o seguinte: uma ligação de caráter acentuadamente iônico se estabelece quando os átomos participantes da ligação apresentam. Então, uma ligação iônica é aquela que acontece entre átomos de metais e de ametais. E tratando-se aí de átomos de metais e ametais, para que haja esta ligação, por quê? Porque quando acontece a ligação, temos o que? Doação dos eletrões. A tendência dos metais é de doar os seus eletrões para os ametais. E isso acontece por causa da diferença de eletronegatividade. Ou seja, para que possa acontecer isso, tem que haver lá uma acentuada diferença de eletronegatividade. Isto para nós é a alternativa D. É a alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Está aí na tela e diz o seguinte: uma substância A conduz corrente elétrica em solução aquosa. A substância B conduz corrente elétrica no estado sólido. E C não conduz a corrente elétrica em nenhuma situação. O tipo de ligação que existe nessas substâncias é, respectivamente. Muito bem. Uma substância que conduz a corrente elétrica em solução aquosa é uma substância iônica. Por quê? Porque quando se dissocia, liberta os seus íons que em solução aquosa pode conduzir a corrente elétrica. Então a primeira ligação aí é iônica. Depois temos a substância B que conduz a corrente elétrica no estado sólido. É porque se ela conduz no estado sólido é porque é um metal. E se é um metal é porque temos uma ligação metálica. E temos C, que não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Esta aí é uma molécula covalente, que para nós é a alternativa D, que diz iônica, metálica e covalente apolar. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. O número 15 está aí na tela e diz o seguinte: aponte a única afirmação falsa em relação à equação química abaixo. Então temos aí uma equação referente a uma reação redox. Vamos ver as alternativas. Pode ser usada em volumetria. Esta é verdade. Por quê? Porque as reações redox são muito usadas em volumetria. Depois temos a alternativa B, que diz que a variação de oxidação do manganês é 5. Então dizer que a variação do NOx do manganês é 5. Então eu já determinei aqui NOx de todos os elementos. Se tem dificuldade em determinar o NOx, assista a videoaula aqui no canal acerca de como determinar NOx. O link está aí na descrição. Então, temos aqui o primeiro NOx de manganês. Temos o mais 7. E o outro NOx do manganês é o mais 2. Então, vamos aqui determinar a sua variação de NOx. E a variação do NOx é igual a quê? Ao NOx maior menos o NOx menor. O NOx maior do manganês é mais 7. Então será menos o seu NOx, que é 2 aqui. Ficamos com a variação do NOx do manganês sendo igual a 7 menos 2, 5 mais 5. E dizem que a variação do NOx do manganês é 5. Isso é verdade. Vamos ver a próxima pergunta, a próxima alternativa, que diz que é acompanhada por uma intensa variação de cor. Também é verdade. Por quê? Porque nas reações redox sempre temos aí o que? Uma grande diferenciação da coloração. A alternativa D diz que o ácido sulfúrico não sofre oxirredução. Será? Voltemos a ver. Temos aqui o ácido sulfúrico. Dizem que este senhor não sofre nem oxidação e nem redução. Mas se formos a ver aqui, o oxigênio sai aqui de menos 2 até 0. Porque aqui ele é simples, então sai de menos 2 até 0.
Não, eu vou ligar os dois aqui. Então, se temos aqui menos 2 até 0, é porque temos o que? Uma oxidação. Porque o NOx aumentou. Temos uma videoaula que fala disso. Confira. Então, estamos a dizer que isso é falso. Por quê? Porque ele sim sofre o que? Uma oxidação. E a última alternativa diz que o peróxido do hidrogênio é oxidante. Vamos ver. Peróxido de hidrogênio é este senhor aqui. Então, se formos a ver, o NOx do oxigênio variou também aqui de menos 1 até 0. De menos 1 até 0. Então, vou ligar aqui os dois. Ficamos com o quê? Se ele saiu de menos 1 até 0, aumentou o NOx. Então, temos aqui mais o que? Uma oxidação. E se ele está a oxidar, é porque ele é um agente redutor. E aí temos o que diz que ele é oxidante. Então, isso é falso. Lembre-se de ir conferir aí a videoaula acerca de como determinar NOx de uma substância. Entretanto, vamos para a próxima pergunta. Das moléculas que se seguem, temos aí o monóxido de carbono, o etano, o dióxido de carbono, a água e o amoníaco, as que apresentam ligações polares e apresentam caráter polar são. Muito bem. Substância que eu fiz a questão de colocar aqui. Quero saber que qual delas tem ligação polar e apresenta o caráter polar. Muito bem. Todas essas já são covalentes. Não é? Então, vamos descobrir que qual delas são covalentes polar. E tem aqui o método que eu já ensinei, que é o método do elemento central. O elemento central é aquele que possui menor atomicidade. E se restarem pares de elétrons livres, esses serão os nossos polos. Então, essa substância é polar. E se não restarem pares de elétrons livres, então esta aí não tem polos, logo é apolar. E temos aqui o monóxido de carbono. Os dois serão os nossos elementos centrais, tanto o carbono como o oxigênio. O carbono tem 4 eletrões na sua última camada, ou seja, na camada de valência. E o oxigênio possui 6 eletrões na camada de valência. O oxigênio precisa de mais 2. E vamos fazer o quê? Haverá esta doação aqui. E se formos a ver, os dois elementos apresentam o que aqui? Polos. Logo, essa substância aqui é polar. É polar. Vamos ver aqui a segunda substância. Temos aqui o etano. Essa aqui é uma substância orgânica. Qual é o nosso elemento central? Será o carbono. E temos 2 moléculas do carbono aqui. Vou representar uma, não é, que se liga com outra aqui. Muito bem, já houve uma ligação entre esses carbonos, mas esse carbono ainda pode efetuar mais 3 ligações. Assim como o outro carbono também ainda pode efetuar 3 ligações. E temos aqui 6 oxigênios. Vou colocar hidrogênios, nesse caso, perdão. Vou colocar aqui hidrogênio. Vou colocar aqui outro hidrogênio. Vou colocar aqui um outro hidrogênio. Vou colocar aqui um outro aqui e um outro aqui. Vamos ver quantos aqui colocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E eles vão ligar-se entre si, não é? Sendo aqui uma ligação covalente. Aqui representa isto por linhas e aqui representa isto por bolinhas. Estamos a tentar demonstrar que aqui temos o que? Um compartilhamento de eletrões. Muito bem. E se formos a ver aqui, o nosso carbono não apresenta pares de eletrões livres. Não apresenta pares de eletrões livres. Logo, esta substância será apolar. Apolar. Ok. Vejamos agora o dióxido de carbono. Aqui o elemento central será o carbono. Possui menor atomicidade. Então, ele possui 4 eletrões na sua última camada. E temos aqui 2 oxigênios. Um vou colocar daqui e o outro daqui. E o que acontece com o oxigênio? Ele tem 6 eletrões na última camada. 6 eletrões na última camada. Então, este carbono precisa de 2 aqui e 2 lá. E passa a ter quantos? 8 eletrões na última camada. E os 2 oxigênios também passam a ter 8 eletrões na última camada. Se formos a ver aqui no carbono, não temos eletrões livres. Então, se não temos eletrões livres, é porque ele é uma substância também apolar, porque não temos polos. Depois temos aqui a água.
A água, o elemento central será o quê? O oxigênio. E o oxigênio possui 6 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada. E temos um hidrogênio aqui e o outro daqui. Então haverá este compartilhamento. E se formos a ver aqui no oxigênio, temos pares de eletrões livres. Temos polos. Então esta aqui será uma substância polar. E temos aqui o amoníaco. O elemento central será o nitrogênio. Então o nitrogênio tem 5 eletrões na última camada. 5. E vamos distribuir aqui 3 hidrogênios. Vamos distribuir 3 hidrogênios. Então acontecerá aqui esta ligação e teremos um par de eletrão livre, o que tornará ele também uma substância polar. Então, sendo assim, todas essas substâncias, tanto o amoníaco, a água, como o monóxido de carbono, são polares, excepto o etano e o dióxido de carbono. E quem nos oferece isso é a alternativa C. Alternativa C. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte: a picada das formigas é irritante devido à presença de ácido fórmico contido nas suas secreções. Qual das seguintes substâncias é mais eficiente para reduzir tal irritação? Muito bem. Então eles estão dizendo o quê? Que o que faz com que a picada da formiga seja o quê? Seja irritante é a presença de ácido fórmico. Está a perceber? Se temos ácido fórmico, temos um pH menor que 7 dentro da saliva do quê? Ou seja, dentro das secreções do quê? Do mosquito. Então, se nós queremos reduzir uma substância que tem pH maior, que tem o que? pH menor que 7, é porque essa é uma substância ácida. E para reduzir a ação de uma substância ácida, temos que colocar uma substância com caráter básico, que neste caso será o sabão. O sabão tem o seu pH maior que 7. Logo ficamos com a alternativa A. Vamos para a próxima pergunta. Dos procedimentos enunciados a seguir, o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada e uma solução de água salgada sem levar à boca é. Então, é mais uma experiência aí de uma pessoa que tem 2 potes de água, não é? Uma água é salgada e outra é destilada. E quer se identificar qual é a salgada e qual é a destilada sem levar à boca. Então, como fazer? Uma solução de água salgada é porque temos lá sal. Sal é uma substância iônica e se ele se dissocia na água, vai libertar os seus íons. E os íons libertos têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Logo, ficamos com a alternativa C, que diz medir a condutividade elétrica. Muito bem. Agora vamos já para a pergunta número 20, que diz o seguinte: algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, o sublimado corrosivo, temos a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal. O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Estamos a falar aí de quê? De funções inorgânicas. Primeiro temos os óxidos. Os óxidos são compostos binários em que lá temos o quê? O oxigênio. Então se formos a ver aí compostos formados por 2 elementos em que um desses elementos é oxigênio, então é óxido. Então, base, segundo Arrhenius, é aquela substância que em solução aquosa liberta os íons OH-. Logo, se formos a ver aí o OH- é porque temos o quê? Temos aí uma base. E ácido será aquele que liberta íons H+, ou seja, hidrogênio. E sal é o que? Sal é uma substância que é formada pela parte catiônica da base e aniônica do ácido. E se formos a ver aí, temos o cloreto de mercúrio, que para nós é sal. Depois temos a cal viva, que para nós será óxido. A potassa cáustica, base, e o espírito de sal, ácido. Ainda ficamos aí com sal, óxido, base, ácido. Que isso para nós é a alternativa D. É a alternativa D. Vamos para a próxima pergunta.
Sabendo que a solubilidade do brometo de chumbo a 25 graus Celsius é igual a 1,32 vezes 10 elevado a menos 2, o valor de kps, que é, neste caso para nós, é a constante do produto de solubilidade, será igual a... Ok, muito bem, voltemos. Então aqui temos aqui a nossa substância em ação, que é o que? É o brometo de chumbo, que tem a solubilidade de 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. Queremos o kps. Em primeiro lugar, temos que dissociar o que é este composto. Então, vá assistir à resolução dos exames de Química de 12ª classe de 2019, que tem perguntas como essas e vai perceber melhor. Dissociando essa substância, ficamos com o quê? Com Pb2+, mais o que é o Br-. E temos que acertar a equação, por aqui temos 2 bromos. Vamos colocar aqui 2. Então, daqui nós queremos estabelecer a relação entre o kps e a solubilidade. Lembrando que ficaremos aqui com o quê? Com S. Este aqui para nós será o quê? Um S. E este senhor aqui para nós será o quê? Será S2, ou seja, 2S. Porque temos aqui uma proporcionalidade de 1 para 2. Então, kps, pela fórmula, é concentração do Pb2+, elevado a 1, vezes a concentração do 2Br- ao quadrado. Mas o que é que nós dissemos aqui? Que a concentração do Pb vou chamar de S. E a concentração do Br- vamos chamar de 2S. E ele está ao quadrado. Ficamos assim com o quê? Com o kps sendo igual a S vezes 2 ao quadrado, 4S ao quadrado. Então, assim, o nosso kps será o quê? Será 4S elevado a 3. Então, vamos já determinar a relação entre o kps e o S. Nós temos o S, está aqui. Então, vamos achar agora o kps, que neste caso, o kps vai ser igual a 4 vezes. O quê? Qual é a nossa solubilidade? 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. Isso está ao cubo. Ficamos com o que aqui? Com kps sendo igual a 4 vezes 1,32 elevado a 3 é igual a 2,3 arredondado. Vezes 10. Temos potência de uma potência. Vamos multiplicar os expoentes. Ficamos com menos 6. Então, o kps será igual a 4 vezes 2,3, que dá 9,2 vezes 10 elevado a menos 6. Este é o valor do nosso kps, que é a alternativa C. É a alternativa C. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está na tela e diz o seguinte. Considere os seguintes óxidos. Temos aí o dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, óxido de césio e água. Podem ser classificados respectivamente como? Então, na classificação dos óxidos, temos que ter em conta que quando o oxigênio está ligado a um ametal, este será um óxido ácido. Quando está ligado a um metal, esse é um óxido básico. E temos também os óxidos neutros, como todos os óxidos que não reagem com a água e a própria água. Voltemos. Então, temos aqui o dióxido de carbono. O oxigênio está ligado aqui a um metal, então este aqui é ácido. Temos o monóxido de carbono. Se formos a ver, temos aqui um grupo, por exemplo, do NO, SO e CO. Esses senhores aqui não reagem com água, então esses são óxidos neutros. O monóxido de nitrogênio, o monóxido de enxofre, o monóxido de carbono. E se voltarmos aqui, o nosso monóxido de nitrogênio será o que? Neutro. Temos o óxido de césio. Césio é um metal, então este aqui será um óxido básico. E a água, claro, também é um óxido neutro. Então ficamos aí com uma relação ácido, neutro, básico, neutro. E quem nos oferece isso é a alternativa C. Então, vamos para o número 23, que será a última pergunta aqui. E também é muito importante. Está aí na tela e diz o seguinte. Para preparar 1,2 litros de solução 0,4 molar, temos aí o volume e uma concentração de cloreto de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado 16 molar. Temos aí outra concentração. Então será a concentração 2. O volume da água em litros a ser utilizado será de... Então queremos aí um volume 2. Muito bem, então sendo assim eu retirei aqui os meus dados. O volume 1 é 1,2, mas vamos usar 12 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos trabalhar com
com valores simplificados em notação científica para não termos que usar a máquina. Ficamos com concentração 1, 0,4. Vamos trabalhar como sendo 10 vezes 10 elevado a menos 1. Temos 16 molares e queremos aqui o volume 2. Temos uma mistura de soluções. E quando temos mistura de soluções, a fórmula é concentração 1 vezes o volume 1 terá que ser concentração 2 vezes volume 2. Se tivéssemos outras concentrações também usaremos aqui. Ok, qual é a nossa concentração 1? É 4 vezes 10 elevado a menos 1 e o nosso volume 1 é 12 vezes 10 elevado a menos 1. A nossa concentração 2 é 16 volume 2, que é o nosso pedido. 4 vezes 12 dá 48. Então ficamos com 48 vezes 10 elevado a menos 2 igual a 16 volume 2. Isolando esse volume 2, ficaremos com 48 vezes 10 elevado a menos 2. Esse passa a dividir 16. Então o nosso volume 2 será igual. 48 dividido por 16, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Este 10 elevado a menos 2 indica o número de casas decimais. Então ficamos com 0,03. Ficamos com duas casas decimais. Que isso para nós é a alternativa A. Alternativa A. Espero que tenha gostado do vídeo. Aguarde para a próxima parte. Não se esqueça de subscrever no canal. Quanto a mim, fui!